E é sobre esse cenário político, sobre esses últimos lances, como a nota divulgada pelo presidente Bolsonaro, que nós vamos conversar agora com o Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, como eu falava no começo do jornal, a gente teve todo tipo de reação a essa nota, né? Nós tivemos uma reação favorável do mercado financeiro, muito favorável, inclusive, né? Com um avanço forte de bolsa, uma queda acentuada do dólar, uma certa acomodação aí da curva de juros. Nós tivemos uma repercussão positiva aí nas redes sociais em geral. Claro que os opositores olharam com muita cautela, porque não apostam muito nessa postura mais pacífica do presidente Bolsonaro. Agora teve muita chiadeira na base de apoio dele. Depois, uma certa revisão. Isso chamou muita atenção, foi motivo de memes aí nas redes sociais. Paulo, no final das contas, o que você espera? Você acha que tem alguma chance de pacificação, que o presidente Bolsonaro possa assumir um discurso de acomodação mesmo, de busca por entendimento, e que isso possa vir do outro lado também, possa haver alguma mudança do STF? Denise, várias vezes eu vim aqui, né? A gente falou sobre esse esforço de pacificação que era necessário. Ontem mesmo eu conversava com dois colegas aqui da Jovem Pan, o Constantino e o Fiuza, e eu perguntava para eles quem ia dar, né, esse primeiro passo rumo a uma pacificação. E naquele momento ali em que eu conversava, ontem à tarde, no começo da tarde, a simples menção à palavra pacificação parecia um despropósito da minha parte. E de repente, esse primeiro passo veio de onde ninguém esperava, do presidente da República. Eu não esperava que ele fosse recuar. A gente vê aí, o presidente vem há 3 anos, uma retórica muito agressiva, muito belicosa, e, enfim, esse primeiro passo foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que celebrar. O Maldonado falou, né, que é um banho de água fria, e muita gente, sim, é um banho de água fria em três grupos, né? Primeiro, aqueles que têm um apego mais afetivo em relação ao Bolsonaro e tudo que ele representa. Esse apego afetivo meio que escapa à racionalidade. Também aquelas pessoas que perderam a confiança na democracia. Eu já comentei aqui, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que essas pessoas têm que ser compreendidas, né? Porque elas realmente perderam a esperança e elas esperavam, elas queriam um golpe de Estado, alguma coisa mais drástica e de força. E o último grupo aí que não está engolindo muito bem esse esforço de pacificação do presidente são aquelas pessoas para as quais o caos interessa de alguma forma, seja politicamente ou até financeiramente, né? A gente sabe que essas flutuações do mercado também, ao mesmo tempo que o mercado gosta de previsibilidade, né, para poder fazer investimentos aí de médio e longo prazo, a gente sabe que essa tensão política toda também atrai aí alguns especuladores. Então são esses três grupos que estão insatisfeitos, mas a gente, hoje é sexta-feira, a gente tem que celebrar esse gesto do presidente, e eu pretendo hoje sair daqui, descansar, passar um fim de semana esperando um gesto também do STF, né? Por que não esperar, de repente, uma declaração à nação do ministro Alexandre de Moraes, que é o alvo aí dos maiores ataques do presidente, ou se não do STF como um todo, já que eles pensam corporativamente, né? Agora, você acha que isso é possível? Porque nós tivemos um posicionamento muito duro, né, tanto do STF, através do ministro Fux, como do ministro Barroso no TSE. Nós tivemos o apoio a eles por parte de várias entidades ligadas ao direito, né, de juízes, de subprocuradores. Então, houve manifestações de defesa da democracia e respeito ao STF, que é um dos pilares da democracia. Você acha que há necessidade, se pensando em termos da leitura que a sociedade em geral faz dessa situação, de uma manifestação de Alexandre de Moraes, porque ele continua com as investigações, ele continua com os processos. Há agora um pedido de habeas corpus, por exemplo, a Zé Trovão, que hoje se manifestou de uma forma bastante compreensiva, inclusive, em relação à postura do presidente Bolsonaro, mas ele cobra, claro, uma posição diferente do STF. Mas como é que você vê essa futura relação entre os poderes? Eu acho que é possível. Bem, eu não esperava, ninguém esperava essa declaração à nação aí costurada com o ex-presidente Michel Temer na tarde de ontem. Então, por mais que eu racionalmente não espere um gesto ali muito de boa vontade do ministro Alexandre de Moraes,
eu acredito que seria muito bem-vinda, né? Esse gesto que seria realmente de aproximação. O ministro Luiz Fux, há 2 dias, no pronunciamento, falou muito em diálogo, diálogo, diálogo. Bem, eu acho que agora foi dado esse primeiro passo para o estabelecimento de um diálogo em termos mais amenos, mais civilizados. Então, por que não esperar um gesto aí do STF, de repente, do mesmo jeito que a declaração do presidente da República foi vista com maus olhos pelos mais fanáticos e pelos que apostam no caos, eu acredito que uma sinalização semelhante do STF seria vista, sim, com maus olhos aí, porque pelos fanáticos e pelos que apostam no caos. Mas existe toda uma maioria, né, silenciosa que não aguenta mais esse tipo de tensão e que veria, sim, com bons olhos, até olhos compassivos, se de repente o ministro Alexandre de Moraes reconhecesse que no inquérito das fake news talvez ele tenha aí ultrapassado os seus poderes, alguns limites, mas que agora procuraria, de repente, colocar tudo em pratos limpos. Por que não? Eu repito, Denise, eu vou dormir esperançoso hoje. Agora nós chegamos perto de uma situação muito complicada, né, Paulo? Talvez isso tenha levado o presidente Bolsonaro também a buscar a ajuda de Michel Temer, que já lidou com outras situações difíceis também. Ele assumiu numa transição de um processo de impeachment, isso sempre deixa o país muito dividido. Ele encarou uma greve de caminhoneiros e essas manifestações, a gente via a dificuldade de o presidente conseguir conter as manifestações aí dos caminhoneiros, que queriam mesmo um confronto direto com o Supremo, chegaram a criticar também Rodrigo Pacheco, porque ele rejeitou aquele pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, a instauração aí do processo. Então, nós vimos uma reação muito pesada de mercado financeiro e uma mobilização que ainda continua de vários partidos, no sentido de começar a discutir apoio ao eventual processo de impeachment com o presidente Bolsonaro. A gente sabe que tem uma tramitação complicada, mas tem uma adesão maior, por exemplo, às manifestações do próximo domingo. Então havia um clima político muito pesado. A gente chegou perto de uma situação ainda mais difícil em termos de ruptura, não é? Não, concordo com você, mas, enfim, novamente, eu acho que aquela declaração de ontem, partindo do pressuposto também, né, de que ela é sincera, porque eu vejo aí um certo esforço de algumas pessoas nas redes sociais de ficarem questionando as reais intenções, tudo que há por trás. A gente vive esse tempo, né, muito, um tanto quanto degenerado, consequencialista, né? Ninguém vê nada mais pelo seu valor de face. Sempre há alguma coisa muito oculta, alguma intenção, né, muito oculta, perversa por trás dos gestos. Eu ainda prefiro, Denise, ver esse gesto como um gesto. Sim, acho que o presidente Jair Bolsonaro percebeu que ele tinha atiçado demais a sua base. Talvez ele tenha percebido que aquele capital político, né, que eu mencionei aqui das outras vezes, amealhado ali no dia 7 de setembro, de repente ele percebeu que aquele capital político não era tão bom assim. Não é muito virtuoso você poder agir de uma forma autoritária, porque de repente você vê que a multidão o autoriza a fazer isso, só que essa escolha por fazer uma coisa errada não é muito simples, né? Mesmo na cabeça do presidente, que muita gente tem aí como uma figura até simplória. Então, a costura também do ex-presidente Temer é muito importante. Hoje eu brinquei no meu texto ali na Gazeta do Povo, eu acho que o ex-presidente Temer deveria ter um assento permanente ali no Conselho de Segurança da ONU, que ele é ótimo, né, de negociação. Há 2 dias, na quarta-feira, eu estive aqui e era impensável um gesto nobre de alguma das partes, muito menos do presidente Jair Bolsonaro. Eu insisto, porque há 3 anos quase ele vem nessa toada extremamente agressiva, belicosa, até tosca, né? Vamos falar as palavras corretas. E de repente o ex-presidente Michel Temer, aí um as da negociação, conseguiu essa declaração à nação num tom extremamente ameno, né? Não tem ali, eu já li essa declaração algumas vezes, mas não tem nada que você possa tirar dali de mais malicioso que seria de se esperar. Então, tá de parabéns também o ex-presidente Michel Temer. Eu só queria lembrar uma coisa, Denise, que há algumas semanas, né, eu estive aqui e a gente até comentava sobre o Centrão, e eu falei, fui bastante criticado por falar
que o Centrão impedia que o Brasil se tornasse, de repente, um país de primeiro mundo, né, como se dizia, um Canadá, uma coisa assim, mas também evita que o Brasil se transforme numa Venezuela, numa Cuba, numa, sei lá, numa Síria, uma guerra civil. Então, novamente, aí o gesto conciliatório do ex-presidente Michel Temer mostra que o Centrão, na verdade, ele age como um poder moderador, deixando aí as questões de corrupção um pouco de lado. Politicamente, a gente tem que exaltar essa capacidade que esse bloco aí chamado Centrão tem de não deixar a situação descambar nem para um confronto aí aberto. Infelizmente também eles não deixam o Brasil prosperar, talvez como devesse. É, exatamente, a experiência política também, a experiência jurídica, né, é uma postura um pouco mais tranquila e no final das contas Michel Temer, ele prestou um serviço muito mais importante e muito mais capaz de orientar o presidente Bolsonaro do que os próprios assessores, os ministros próximos, que na verdade em alguns momentos acabou tendo mais fogo aí na fogueira, né? Mas é isso, Paulo Pozonoff, um bom final de semana para você, que seja um final de semana de paz. Obrigado, Denise, para você também. Boa tarde a todos.